Estamos entrando, estamos ao vivo. Estamos entrando ao vivo para o nosso quarto dia de formação. Vamos esperar o Facebook notificar as páginas e os perfis. Até agora nada. Agora foi. Muito bem. Deixa eu entrar aqui. Ótimo. Estão me ouvindo? Estão me assistindo? Estão me vendo bem? Deem um alô, deem um ok. Vocês que já estão entrando, 50 pessoas, 50 dispositivos, que bom. Peço que tá funcionando, né? O som tá ok? Estão me ouvindo? Estão me assistindo? Muito bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro formativo, nosso último encontro formativo desta semana. E se Deus quiser, vamos repetir mais destes encontros durante o ano e até mesmo durante esta quarentena, né? Não precisamos estar de quarentena para vivermos estes encontros. É claro que, do meu gosto, eu prefiro muito mais... Ai, tem um pelinho aqui. Eu prefiro muito mais o encontro presencial e eu não gosto de falar parado, sentado. Eu preciso de um quadro negro, de um projetor, enfim. Mas falar com as mãos, falar andando, mas está ótimo aqui onde nós estamos. Amém? Vamos esperar mais um minutinho os nossos amigos entrarem, para assim nós começarmos definitivamente o nosso encontro. Hoje o quarto encontro, o último encontro. Nós vamos falar um pouquinho da parte prática da Santa Missa, do celebrar o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, como celebrar, o que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer, o que eu faço de errado está dando, o que eu faço de certo e não, o que eu faço e que não está certo, o que eu faço errado e que pode ser corrigido. Nós vamos conversando hoje, tá bom? Vamos compartilhando. Se você está assistindo, vai ser um encontro muito bom hoje. Agora são 8 horas e 35 minutos. Vamos compartilhando nas nossas páginas este encontro formativo hoje sobre a Santa Missa. Estou compartilhando também no meu perfil do Facebook, para que mais amigos se encontrem aqui. Amém? 100 pessoas já, 110 dispositivos conectados, nós vamos iniciar agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Por mim nada posso, com Deus posso tudo, por amor a Deus Pai quero fazer tudo. A Ele a glória, a mim o desprezo, pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Bibiana, nossa padroeira, rogai por nós. São Vicente Palote, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, no nosso percurso formativo, nós já contemplamos a tradição dos judeus, as pré-figurações bíblicas, as profecias, já contemplamos os dados culturais que pertenciam à última ceia, já vimos que a última ceia, nela há um mandato de Jesus Cristo para celebrarmos em memória dele, fazermos isso desde que ele nos ordenou até a sua vinda futura. Já contemplamos também os elementos do pão e do vinho, já contemplamos as palavras, as narrações, já contemplamos os primeiros cristãos, como celebravam a unidade de liturgia da palavra e liturgia eucarística. Já entendemos e meditamos o caráter sacrificial, sacrifício de ação de graça, sacrifício da cruz, sacrifício de unidade. Contemplamos ontem as finalidades da Santa Missa e também os frutos da comunhão. Isso tudo muito rápido. Então agora, nós que já entendemos a teoria, o que é a Santa Missa, vamos ver como podemos bem celebrá-la. Vocês, queridos amigos, podem
enviar as perguntas para o chat aqui, onde vocês estão assistindo, podem enviar as perguntas e podem enviar as perguntas práticas também. Hoje sim, hoje é o dia de fazerem as perguntas do pode ou não pode na missa, mas pensemos já, um aviso de antemão. Antes de eu perguntar, padre, pode ou não pode isso? Aproveitemos a bagagem que temos destes últimos 3 dias e busquemos com a nossa própria razão, a partir daquilo que conversamos, uma resposta já para isso. Porque já é possível nós, por aquilo que analisamos, pelo caráter, pela essência da missa, nós já conseguimos responder muitas coisas destes pode ou não pode que surgem constantemente nas nossas formações. Então, antes de mais nada, lembremos da importância e da dignidade da celebração eucarística. Tudo que nós vamos conversar hoje está presente na instrução geral do Missal Romano. Este livrão aqui, o Missal Romano, é aquele livro que o padre tem em cima do altar, que contém as orações, tudo aquilo que envolve a Santa Missa. É o livro ordinário da missa. E a sua introdução é uma instrução a ele, né? A Instrução Geral do Missal Romano, que a CNBB editou em um livrinho menor, com a letra maior e de uma didática mais efetiva para se aproveitar melhor. Então, nós vamos começar com a importância e a dignidade da celebração eucarística. A celebração da missa, queridos irmãos, não podemos esquecer, é o centro de toda a vida cristã. Nela está o ponto mais alto da existência cristã, ao mesmo tempo em que este ponto alto se dobra para o bem de todos aqueles que o celebram. Todas as outras ações sagradas e todas as outras atividades da vida cristã estão ligadas à celebração eucarística, à Santa Missa. Ou dela decorre como consequência, ou então a partir dela é ordenada. Então, não há mais excelso ato ou ação ou oração na vida de fé dos batizados, dos cristãos, que a celebração da Santa Missa. Por isso que eu, Padre Edivaldo, insisto tanto neste tema e fizemos estes 4 dias de encontro para refrescarmos a memória e fixarmos bem isso. Precisamos sim saber e conhecer a dignidade da Santa Missa para bem rezá-la, porque ela é o nosso tesouro, é o sol da igreja. Por isso que nós precisamos nos dispor totalmente a ela. Então, nós precisamos, para bem viver a missa, bem dispor cada coisa da Santa Missa. Bem dispor o celebrante, bem dispor as coisas, os objetos, as situações que o celebrante irá viver, mas também bem dispor a assembleia. Bem dispor a assembleia. Essa participação é uma participação importante, a da assembleia. Claro que é importante. A missa acontece sem assembleia? Acontece. O sacrifício é atualizado, se faz a memória do sacrifício eucarístico, se faz sem assembleia, mas a assembleia é importante porque, como vimos, a participação do povo na Santa Missa gera muitos frutos. Então, a missa é um direito e um dever do povo cristão. Que bonito! Um direito e um dever. É uma ação eclesial de uma comunidade presidida por um ministro ordenado, e este ministro ordenado, presidindo aquela comunidade, oferece o santo sacrifício, mas toda a comunidade oferece com ele. Então, nós vamos agora começar a entender como deve se ordenar a missa como um todo. Sobretudo, nós queremos entender aqui o sentido autêntico dos ritos. Por que é que existe o rito? Muita gente diz assim, mas a liturgia da igreja é muito ritualística, tem muitos ritos, tem muitas indicações, muitas rubricas, tem muitos detalhes. E isto é bom que aconteça, isto é bom que exista, porque nada, entendamos isso, nada na igreja existe sem um sentido. Seja na liturgia, seja
na prática celebrativa, porque a liturgia é esta resposta do homem a Deus que se manifesta, esta resposta orante, esta resposta de unidade de fé. Então nada existe na liturgia, nada existe na vida da igreja como um todo que não tenha um sentido. Se não tem um significado, tem um sentido. Por isso que nada é à toa e possui sim uma dignidade. Vamos lá então entender que, em primeiro lugar, e isso quem nos diz é a Santa Mãe Igreja, né? É a Santa Mãe Igreja. O sacerdote deve lembrar que ele é servidor da liturgia e de que não lhe é permitido, por conta própria, mudar, acrescentar ou tirar qualquer coisa na celebração da Santa Missa. Que beleza! O padre não pode, por conta própria, e hoje eu tive a ideia de fazer isto, e isto não está nas rubricas, nas orientações, nas permissões, nas possibilidades litúrgicas, então o padre não pode inventar. Não lhe é permitido por conta própria acrescentar, tirar ou mesmo mudar qualquer coisa na celebração da Santa Missa. Todo o necessário para celebrar a Santa Missa e todo o necessário para a nossa salvação já está nos dado. Nós não precisamos ter a pretensão de querer inventar a roda. Não precisamos. Então, entendamos, queridos irmãos, que a missa consta de 4 partes. Vamos entender bem agora. 4 partes. Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. E estas 4 partes que nós queremos entender agora. Lembremos sempre que a missa é a congregação do povo de Deus reunido, convocado, em assembleia, presidido, que vai viver o santo sacrifício. Então, se alguém perguntasse para vocês o que é missa, a missa é o povo de Deus convocado, reunido, presidido, e este que preside representa a pessoa de Cristo para oferecer o sacrifício eucarístico. O sacrifício eucarístico. Que beleza. Na missa, já lembramos e vamos repetir, se perpetua o sacrifício da cruz. Queridos irmãos, entendamos bem. A Santa Missa começa com os ritos iniciais, no entanto, ele está antes dos ritos iniciais. O que é que está antes dos ritos iniciais? Como já nos perguntaram aquele dia, a preparação. A preparação do nosso coração é, antes de tudo, é o dado mais importante antes da missa. Prepararmos-nos bem. Depois que nos preparamos, observemos o natural desenrolar dos acontecimentos. O padre também se prepara. Nós costumamos dizer nas formações do nosso povo de Deus que a missa começa onde? Na sacristia. Já começa na sacristia, porque ali já estamos nos preparando. Cada objeto que sai da sacristia rumo ao altar para a celebração da Santa Missa tem um sentido. E é um sentido que nos faz sair desta imanência, nos faz sair deste plano material e nos aponta para um plano espiritual, um plano maior, um plano acima de nós. Sabe, minha gente, qual é o grande problema dos dias atuais? Não somente dos dias atuais, mas isto já é um problema que vem há algum tempo, desde a década de 50, 60, 70, o imanentismo espiritual. Nós rebaixamos a nossa prática espiritual e esquecemos que o nosso coração veio de Deus e deseja voltar para Deus. E não, como diz Agostinho, e não se aquietará enquanto não repousar em Deus. Então, você dar terra para um coração que é sedento de céu é você matar este coração, é você empobrecer este coração. E, infelizmente, é isso que aconteceu na cultura como um todo. Observemos a nossa cultura depois da década de 70, no modo geral, no Brasil, como esta cultura se empobreceu. Por que isso aconteceu?
por diversos motivos, né? Nós poderíamos aqui estudar o fenômeno dos militares, que de certa forma os militares emburreceram a população, não conseguindo oferecer à população um verdadeiro conhecimento e uma alta cultura, mas acreditando que estavam bem doutrinando a população, se enganaram e nós vimos as consequências depois disso. Mas enfim, agora não é hora de discutir sociologia ou filosofia. Mas também na vida espiritual, graças à maléfica teologia da libertação, houve um empobrecimento, uma imanentização. Tentou-se abaixar Deus, trazer Deus para o nosso plano, quando o mais belo e o mais necessário para saciar o coração humano é elevar o coração humano até Deus. Tanto é que na missa, o que é que nós dizemos? Corações ao alto. Corações ao alto. E nós respondemos, o nosso coração está em Deus. O nosso coração está em Deus porque nós desejamos elevar o nosso coração. É triste quando, para que todos estejam no mesmo nível, nós rebaixamos aqueles que estão mais altos. Pelo contrário, nós precisamos elevar aqueles que estão mais baixo. Este é o nosso desejo também com essas formações, elevar o espírito humano. Então, depois da preparação, a equipe, o padre, o presidente e seus acólitos se preparam para a procissão de entrada. A procissão de entrada lembra-nos uma música. Somos povo de Deus caminheiro, testemunhas do reino que vem. Né? Somos povo de Deus caminheiro. E a procissão de entrada quer nos lembrar exatamente isto. Somos povo de Deus que estamos caminhando. Ou então aquela outra música, né? O padre não é afinado, eu não sei cantar direito. O povo de Deus no deserto andava. Nós estamos caminhando. Entrada. Então a igreja nos ensina que estando reunido o povo, assembleia congregada. Enquanto o sacerdote entra, começa o canto de entrada. Olha aqui, isso eu quero aqui que você, músico católico que canta na missa, preste atenção nesta parte aqui. A finalidade do canto de entrada é abrir a celebração, promover a união da assembleia, e introduzir no mistério do tempo litúrgico e acompanhar a procissão. Ou seja, 4 são as finalidades do canto de entrada. Por que eu estou dizendo isso para os músicos? Porque muitas vezes os músicos não possuem muitos critérios para escolherem o canto de entrada. E aí escolhem ou o canto mais animado, que o povo bata palmas, ou o canto mais fácil e mais conhecido, ou então o canto mais rápido. Minha gente, olha a riqueza da liturgia. A procissão de entrada nos introduz, faz com que nós nos lembremos que somos povo de Deus, que estamos caminhando rumo ao Santo dos Santos, ao mistério. E então, a procissão é acompanhada pelo canto de entrada. E a finalidade é abrir a celebração. Então, no canto precisa ter este sentido. Promover a união. Introduzir no mistério do tempo litúrgico. Não dá para eu cantar uma música de louvor, de alegria, na quaresma, né? Fugir do tempo do mistério litúrgico. E acompanhar a procissão, a marcha processional. Então, o canto vai ser executado pelos cantores. Pode-se, diz aqui a Santa Igreja, pode-se cantar um salmo, pode-se cantar a antífona indicada no missal romano, proposta pelo missal romano. Quando o padre chega ao altar, qual é a primeira atitude que ele tem? Venerar o santo altar, fazendo a reverência ao altar. A partir do momento em que a missa começa, lá com o início da procissão de entrada, o centro da missa é o altar. E agora entendemos. Lembra que nós falamos do altar ontem? O altar, a pedra do sacrifício, mas também é o Cristo, e é o lugar onde contém o corpo de Cristo, onde o cordeiro vai ser imolado. Por isso nós
reverenciamos não mais o tabernáculo sacrário. Claro, lá está a presença real de Cristo, mas na missa o altar é Cristo. Por isso que nós, com a bagagem que trazemos dos outros dias, agora sabemos, poxa vida, eu vou entrar na igreja antes da missa, vou fazer a genuflexão, joelho no chão, na direção do Santíssimo Sacramento, mas depois que começar a missa, se for necessário atravessar de um lado para o outro, eu vou reverenciar o altar, porque na missa o altar é Cristo. O padre faz a inclinação profunda, em seguida faz o ósculo do altar, em sinal de reverência e de respeito. O povo continua ali contemplando o mistério que começa a ser celebrado. Então, isso nós já comentamos outro dia. O padre inicia o sinal da cruz, faz a saudação inicial, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo acolhe o povo, expressa para a comunidade reunida que ali está presente o Senhor. E nesta resposta, percebamos, nós estamos rezando tanto decora as coisas que estamos esquecendo de rezar com o coração de verdade. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. O que é que a Assembleia responde? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então nós estamos agradecendo, louvando a Deus por estarmos reunidos. Lembra, o que eu acabei de falar no início da nossa formação de hoje? O que é a missa? Povo de Deus reunido, convocado, presidido para apresentar o santo sacrifício, celebrar o sacrifício. Então nós agradecemos. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Louvor a Ti, ó Pai, porque estamos reunidos no amor humano, no amor de Cristo. É o amor de Cristo que nos une. Em seguida, temos o ato penitencial. O ato penitencial perdoa os pecados graves? Não perdoa os pecados graves, tá certo? Os pecados veniais, sim, pois eles são perdoados pelo nosso arrependimento. Então, ato penitencial. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, conduz à vida eterna. Não é a absolvição sacramental. É diferente. Depois, este ato penitencial pode ser vivido também com a aspersão de água benta ou água benta e sal bento. Hoje em dia está se voltando a ser popular o Kyrie eleison, né? Então o ato penitencial pode ser cantado, pode ser rezado. Muitos estão cantando o Kyrie eleison. O Kyrie eleison é uma expressão grega, Kyrie, Senhor, eleison, misericórdia, que quer cantar exatamente isso. Muitas pessoas não sabem o que é Kyrie eleison. E nós cantamos. É importante saber que nós estamos pedindo a misericórdia do Senhor. Depois de vivermos este ato de perdão, este momento de perdão, nós cantamos o hino de louvor, o Glória. O Glória é um hino muito antigo, é um hino que glorifica a Trindade Santa, e o texto do Glória não pode ser mudado, certo? Nem rezado outro texto e nem cantado outra letra. Se nós formos cantar o Glória, podemos e devemos cantar o texto que está no missal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, e assim continuamos. Canta-se quando Glória? Canta-se aos domingos, festas e solenidades. Então, por exemplo, se hoje, sexta-feira, nós vamos rezar a missa, não cantamos o Glória, mas no domingo, no tempo pascal, porque na quaresma não se canta o Glória, por ser um hino de louvor, no tempo pascal se cantaria ou se recitaria o hino do Glória. Por fim, os ritos iniciais terminam com a oração coleta. Padre, mas a coleta não é depois na hora do ofertório? Não, meu amigo, essa oração coleta, assim se chama coleta, porque neste momento o sacerdote, através do oremos, convida o povo para rezar e todos se conservam em silêncio por alguns instantes. Então, oremos, um instante de silêncio, não é que o padre está perdido, o padre esqueceu o que vai falar, o padre não sabe onde é que está a oração. Às vezes os acólitos abrem o missal e o padre fica em silêncio, eles ficam meio preocupados, achando que o padre se perdeu ou ele está fazendo errado, quando na verdade o padre está no silêncio orante, para a comunidade também orar,
Por quê? Oração coleta. Neste momento nós coletamos os nossos pedidos. Nós coletamos as nossas intenções e elevamos até Deus. Geralmente, nesta oração, sempre nesta oração coleta, vai se exprimir a índole do sacrifício eucarístico, daquela celebração eucarística. Então, o tema, ela vai nos direcionar à oração da coleta. E no fim, o povo responde com amém. É muito importante também, meus irmãos, nós lembrarmos que o presidente da celebração tem uma parte que é própria dele e o povo tem outra parte que é própria dele. Não é correto que padre reze parte do povo e povo reze parte do padre. Nós estamos já percebendo que cada um tem uma parte porque cada um ocupa um espaço no todo que é a celebração da Santa Missa à vida da Igreja. Por isso que aqui é importante fazer uma distinção muito importante entre ministros ordenados e ministros extraordinários. Ministros ordinários e ministros extraordinários. Nós conhecemos os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Pode-se haver também a nomeação de outros tipos de ministros, os leitores, os acólitos. Mas os ministros ordinários são aqueles que receberam o sacramento da ordem. Ordinários ou ordenados, que é o bispo, o padre e o diácono. Então, lembremos, a igreja, ela é hierárquica. E a hierarquia é necessária para que todas as funções sejam cumpridas, vividas, e cada um vivendo a sua função, o seu dever, viva a realização do seu ser no dever e na função vivida. Então, o padre não vai fazer o papel do ministro extraordinário e deixar de fazer o papel do ministro ordinário, certo? Assim como o ministro extraordinário ou qualquer outro ministério, serviço, vai deixar aquela função para fazer o papel do ministro ordinário, tá bom? Outra coisa antes de entrarmos na liturgia da palavra. Vocês estão ouvindo, eu estou ensinando aquilo que a igreja ensina, nada é da minha cabeça. Quando eu for dar uma opinião pessoal, eu vou dizer, olha, agora é opinião pessoal. Hoje, somente a opinião da igreja por enquanto. Nada é da minha cabeça. Vocês vão dizer assim, nossa, mas o padre fulano não faz assim. Padre Beltrano faz assado. Será que o meu padre está fazendo errado? Minha gente, sem julgamentos. Cada padre sabe o que é certo, o que é errado. Nós estamos aqui para propor a vocês, fiéis, o conhecimento da missa, para bem viver a missa e obter bem os frutos. Se o teu padre está fazendo certo ou errado, deixe que ele se entenda com Deus. É a melhor coisa. Não invente de ir lá corrigir o seu padre, tá bom? Não invente. Se um dia você tiver uma intimidade necessária, uma intimidade razoável, vocês podem conversar. Mas a melhor coisa é manter-se em paz, não ser um rebelde sem causa. Amém? Antes de entrar na liturgia da palavra, vou olhar aqui e vamos responder algumas perguntas. Alguma pergunta aqui? Nenhuma pergunta, só tá vindo opiniões por enquanto. Temos uma pergunta aqui, sim. Boa noite, padre. Qual o momento da missa que não se bate palma? Vamos deixar para o final a questão das palmas? Pode ser? É algo que merece um pouquinho de atenção, né? Um pouquinho de calma e tranquilidade. Depois, os outros padres, libera o povo para irmos nas missas da Semana Santa. Esquece esse maldito vírus que nosso Deus é mais. Meu amigo Wagner, telefone para o bispo e fale isso para ele, porque é ele que determina como deve ser a celebração da diocese. Maria Santos diz, padre, eu acho que tinha que celebrar a missa no domingo de Páscoa, comemorar a ressurreição de Cristo. Minha irmã também, telefone para o bispo, e é ele que autoriza ou desautoriza essas coisas. Eu apenas obedeço. Vamos seguindo? Tem alguma outra pergunta que eu deixei passar? Porque aqui não chegou. Não? É isso mesmo? Vamos continuar. A das palmas nós vemos daqui a pouquinho.
Veja se o carregador do meu celular está ali no carregador preto. Muito bem, liturgia da palavra. A liturgia da palavra, A liturgia da palavra, ela é muito importante, justamente por aquilo que vimos na tradição e porque também na celebração da Santa Missa nós nos alimentamos com a palavra de Deus. Entramos em comunhão com a tradição bíblica, com a sabedoria. Por isso que, em primeiro lugar, o que é importante na liturgia da palavra? Silêncio. O silêncio é algo sagrado. A liturgia da palavra deve ser celebrada de tal modo que favoreça a meditação. Por isso deve ser de todo evitada qualquer pressa que impeça o recolhimento. Não se faz leitura com pressa. Não se faz leitura querendo terminar logo. Por isso que aqui ontem perguntaram, padre, é correto acompanhar as leituras pelo celular durante a liturgia da palavra? A orientação que eu recebi quando eu estudei é que o mais importante é que no momento que nós estamos sentados, nós aprendamos, nós ouçamos. E então, o que eu aprendi foi que o mais indicado, não está escrito, não é lei da igreja, é que nós apenas ouçamos as leituras para assim recebermos e meditarmos. É proibido ler junto? Não. Por que não? Porque algumas pessoas são auditivas, elas captam melhor ouvindo. Outras são visuais, elas captam melhor aquela mensagem lendo visualmente. Outras ainda são mais sensíveis a outros estímulos, talvez ao movimento, talvez à luz, né? Então, nós tentamos sempre nos adaptar, mas o importante é a concentração e prestar atenção. Se você presta atenção melhor lendo, acompanhe lendo. Mas eu acredito que ainda é preferível ouvir a palavra, né? Sentamos, o sentar é a postura de meditação, né? de conforto do aluno. O aluno está sempre sentado aprendendo e nós estamos sentados aprendendo com o Mestre, com Deus que nos fala através da sua palavra. E aí contemplamos as leituras bíblicas. Não é permitido trocar leitura bíblica. Não é permitido trocar a leitura do livro do profeta Isaías pela leitura do livro de Santa Catarina de Sena, por exemplo. Não é permitido, né? Então, se os textos bíblicos ali estão, ali devem ser eles devem ser respeitados. Sempre as leituras vão ser proferidas da mesa da palavra. Quando começa a liturgia da palavra, as leituras e toda a atenção está voltada para a mesa da palavra. Primeira leitura, um salmo responsorial. Responsorial significa de resposta à primeira leitura. Uma segunda leitura. Observem bem que a primeira leitura sempre vai estar mais relacionada ao Evangelho. E a segunda leitura é uma leitura um pouco mais catequética, certo? Sempre para nos ajudar, quando possui duas leituras. Depois, o Santo Evangelho. O Evangelho é o ponto alto da nossa celebração. Voltando ao Salmo, o Salmo precisa sempre favorecer a meditação da palavra de Deus. Por isso que o verso que é repetido pelo povo, proposto pelo salmista pelo povo, deve ser de fácil melodia, para que o povo cante também. Afinal, é ideal favorecer a meditação. Se o povo não consegue cantar, então que o povo te entenda o que você está cantando, que seja audível, que não seja enrolado, mesmo que for em outro idioma, um dia você participe da missa em outro idioma, mas que seja audível, que saiba o que se está dizendo. De preferência cantado, quando não possível, seja recitado. Quando se inicia o aleluia, a aclamação ao evangelho, todos ficamos de pé. Estávamos sentados, agora de pé. Percebam que estar em pé também é uma postura litúrgica. Em pé significa a disposição. Eu estou pronto. Lembram lá dos soldados no exército? Sentido, e todos ficam sentido prontos, todos ficam em posição de sentido prontos e dispostos a qualquer movimento que seja necessário fazer. Estão alerta. Lembram dos escoteiros? Sempre alerta. A postura de pé é a postura sempre alerta.
Queridos amigos, vamos fazer aqui uma pausa de 2 minutinhos que eu preciso trazer a energia para o celular, tá bom? Segurem 2 minutinhos aí que nós já voltamos com o Evangelho. Estamos de volta, queridos amigos, antes que acabe a bateria e a gente fique incomunicável. Muito bem, tudo está no seu lugar, graças a Deus. Então, voltando aqui, as leituras bíblicas tem como ponto alto o Santo Evangelho. Antes do Evangelho. Antes do Evangelho, ficamos de pé, pois esta é a postura da atenção. Atenção, porque agora quem nos falará é o próprio Jesus, através do Santo Evangelho. Depois, a homilia. A homilia tem como finalidade nutrir a vida cristã. O Papa Francisco está insistindo muito que a homilia seja bastante breve, seja breve, para que o nosso povo não se canse, e não se cansando, então ele aprenda, se nutra com a atualização da palavra. Aqui, a liturgia da palavra, a instrução da igreja, diz que após a homilia convém observar um breve instante de silêncio. Que pena que nas nossas igrejas, muitas das que eu conheço, não mantêm esse costume. Eu tenho tentado fazer esse instante de silêncio, como nos pede a instrução geral do Missal Romano sobre o silêncio, né, antes de alguns momentos, antes da homilia. Após a leitura do Evangelho, a proclamação do Evangelho, ficamos um instante de silêncio, você que é de Martinópolis já presenciou isso, e ficamos um instante de silêncio para bem recebermos, bem acolhermos aquela palavra e depois meditarmos através da homilia. No domingo é sempre necessário fazer homilia, é obrigatório e está aqui na regra da igreja. Então depois a profissão de fé, fazemos todo domingo a nossa profissão de fé. Na profissão de fé está todo o conteúdo da razão do nosso crer, todo o conteúdo da nossa fé. Por isso que é importante professá-lo todos os domingos, porque o creio nos ajuda a recordar e professar os mistérios da nossa fé. O creio também. Nós sabemos decor, mas não rezamos, tantas e tantas vezes não rezamos de verdade. Falamos da boca para fora. Por fim, a oração universal, a oração dos fiéis, as preces. E as preces, elas são importantes porque é o momento da intercessão. Com as preces se conclui a liturgia da palavra. Depois da conclusão da liturgia da palavra, todos se sentam. Então, para que nós nos sentamos? Nos sentamos porque agora vai se iniciar o ponto mais alto da nossa fé, que é a liturgia da Santa Missa, que é a liturgia eucarística. E eu vou ler o que a instrução do missal traz, porque é muito bonito. Eu não tenho palavras para descrever melhor. Na última ceia, Cristo instituiu o sacrifício e a ceia pascal, que tornam continuamente presente na igreja o sacrifício da cruz. Quando o sacerdote, representante do Cristo Senhor, realiza aquilo mesmo que o Senhor fez e entregou aos discípulos para que o fizessem em sua memória.
Cristo, na verdade, tomou o pão e o cálice, deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue, fazei isso em memória de mim. Por isso, a igreja dispôs, ordenou, toda a celebração da liturgia eucarística em partes que correspondam às palavras e gestos de Jesus Cristo. Então, a partir daqui, a igreja, através da oração da Santa Missa, acompanha em uma fiel progressão os acontecimentos de Cristo naquela última ceia. Entendamos. O que é feito primeiro na liturgia eucarística? A apresentação dos dons. Que dons? O pão e o vinho. Pão e vinho são apresentados, sejam através de uma procissão solene, sejam através da procissão simples. Eles são levados ao altar, porque são estes os elementos que Cristo tomou em suas mãos. Depois em que o padre faz o ofertório, e nós vamos daqui a pouco chegar nas palavras importantes, a oração eucarística, porque rendemos a Deus graças pela obra da salvação e as oferendas se tornam corpo e sangue de Cristo. E depois, por fim, essas três principais partes, o pão é partido e o pão é dado em comunhão. Então, quando o padre prepara os dons, os fiéis, é louvável que os fiéis também apresentem o pão e o vinho. Neste momento passa-se a oferta, a esmola. E é importante que nós desliguemos o altar da oferta. A oferta do dinheiro, da esmola, não se coloca no altar. No altar se coloca apenas o que vai ser levado para o sacrifício: pão, água e vinho. O canto do ofertório acompanha desde a procissão das oferendas, seja ela solene, ela simples, e se prolonga, atenção músicos católicos, e se prolonga pelo menos até que os dons tenham sido colocados sobre o altar. O canto pode fazer sempre parte dos ritos das oferendas, mesmo sem a procissão dos dons. A procissão dos dons é a procissão solene, quando vem pelo corredor central. Então o pão e o vinho são depositados sobre o altar pelo padre, que profere algumas fórmulas estabelecidas. O padre pode incensar ou não. Depois o padre purifica as mãos e o padre faz a aclamação. E aqui está, irmãos, as palavras-chave que eu queria que vocês meditassem um pouquinho agora. Depois que o padre oferece o pão, depois que oferece o vinho, depois que pede para ser acolhido por Deus Pai, depois que purifica as mãos, o padre reza convidando o povo: orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Então, entendemos o que é a missa. Aqui está o resumo do que é a missa. Orai, irmãos, eu vos convido. Orai, para que este nosso sacrifício, estamos oferecendo, seja aceito por quem? Então, o destinatário do nosso sacrifício é o Pai. E o povo responde o quê? Atenção, muitos podem estar rezando errado, porque assim eu o ouço em alguns lugares. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Não é assim, receba, ó Senhor, não. Porque o ó é uma exclamação que direciona o Senhor. Receba o Senhor Deus. Então o padre diz: orai para que o sacrifício seja aceito, e nós, povo, confirmamos: receba o Senhor por tuas mãos, Padre, este sacrifício, para a glória do seu nome, Senhor. Receba o Senhor para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Lembremos que ontem nós falávamos da finalidade, e a quarta finalidade era a finalidade de petição, para o nosso bem, sacrifício, e de toda a Santa Igreja. Ontem falávamos dos frutos da comunhão eucarística. E qual era um dos frutos? A unidade com toda a Igreja. E nós estamos pedindo que este sacrifício seja para a tua glória,
Deus unitrino, para o nosso bem, petição e de toda a Santa Igreja. Perceberam que riqueza? Como é rico? E quantas vezes você já havia percebido isso ao rezar esta resposta na Santa Missa? A missa é um tesouro, meus irmãos. Não deixemos de conhecer esse tesouro para amá-lo e usufruir de seus bens. Depois começa a oração eucarística. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Então, a oração eucarística é o centro e o ápice de toda a Santa Missa. É uma prece de ação de graças, como vimos ontem, um sacrifício de louvor, mas também é uma prece de santificação. O sentido da oração eucarística, e nós, no missal brasileiro, em língua portuguesa, aprovado pela Santa Sé, nós possuímos 14 orações eucarísticas. 14 aprovadas. E estas membranas, estes papeizinhos aqui, nos apontam as orações eucarísticas. Este missal ele é mais antigo, perdeu várias das orelhinhas, mas são 14 orações eucarísticas. Qual é o sentido dela? O sentido da oração eucarística é que toda a Assembleia se una com Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do seu sacrifício. A oração eucarística exige que todos ouçam respeitosamente e em silêncio. Em silêncio. Então a oração eucarística ela é constituída de prefácio, que é aquela primeira parte, entre o Senhor esteja convosco e o Santo. Santo, Santo, Santo. E ela vai nos mostrar também a índole daquela celebração e vai nos preparar para a aclamação do Santo. Agora entendamos. Estes dias eu comentei aqui na igreja de Martinópolis. Cantemos bem cantado o canto do Santo. Por quê? Vou tomar aqui um prefácio. Prefácio, aquela parte anterior ao Santo, que nos introduz ao mistério sacrificial. O prefácio vai dizer assim, vou pegar o prefácio comum da oração segunda. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. E aí o prefácio começa. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, até que vai chegar lá. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza. Os santos proclamam a Deus a vossa glória. Concedei-nos, dai-nos, permiti-nos associar-nos aos seus louvores, associar o nosso louvor ao louvor dos santos, cantando a uma só voz. Que belo! Cantando a uma só voz quem? Nós a uma só voz, sim, mas a uma só voz nós e os anjos que estão no céu, e os santos que estão nos céus. Porque acabamos de dizer, por ele, por Cristo, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Os anjos e os santos celebram a grandeza e a glória do Senhor. E nós pedimos, concedei-nos também a nós associar-nos a estes louvores, cantando a uma só voz. Quando cantamos o Santo, 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 nós estamos estamos unindo a nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos. E todo este coro é vivido na sua maior intensidade. Por isso que não pode ser feito de qualquer forma. Músicos que cantam e tocam na missa. Percebam a índole do santo. Ai, padre, nós queremos um santo rapidinho, para que todos batam palma. Não é assim o critério. O critério da missa, percebam, depois destes 4 dias nós já vamos entendendo que o critério para escolher os cantos, as orações já estão prontas, mas os cantos não é do ânimo, não é da excitação, não é do agito, mas é o canto ser compatível, coerente com a índole do mistério celebrado. É este o critério. E nós, quando estamos na Assembleia, você que está na Assembleia, no banco da igreja, participando da missa, neste momento também a tua voz se une à voz dos anjos e dos santos todos.
Nós cantamos numa só voz o louvor, Deus 3 vezes santo. Por quê? Porque depois deste canto vai acontecer o maior milagre que pode acontecer. Jesus desce do céu e se faz presente novamente sobre o altar. Por isso que esta aclamação não pode ser de texto diferente da do missal. Não pode ser uma outra música. Precisa ser aquilo que está aqui. Então, depois do santo, vem a epíclise, que é a invocação do Espírito Santo. A igreja implora a força especial do Espírito Santo para que estes dons se tornem corpo e sangue de Cristo. Neste momento, o fiel pode e deve ajoelhar-se. Muitos perguntam, Padre, em que hora devo me ajoelhar para a consagração? No momento da epíclise, da invocação do Espírito Santo. Mandai o vosso Espírito Santo para que estas ofertas se mudem no corpo e no sangue. Neste momento, porque aqui começa a consagração. Depois vem a narrativa da instituição, em que o padre repete as palavras de Cristo. Depois vem a convocação. Eis o mistério da fé. E nós aclamamos de pé, porque a postura em pé representa atenção, disponibilidade, aclamamos de pé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Na hora da consagração, Padre, eu devo ficar de cabeça baixa? Eu não devo olhar? Só devo levantar a cabeça depois do mistério da fé? Não. Toda a oração, a narração da instituição, tenha os olhos mirando o altar. Os olhos fixos no Senhor. Diz o Salmo, né? Os nossos olhos estão fitos no Senhor até que de nós tenha piedade. Olhos fixos no Senhor. E quando o Padre elevar a hóstia, olhe para a hóstia elevada, o corpo de Cristo, faça a sua oração. Ou o seu silêncio adorativo, mas faça a sua entrega. E depois, quando o Padre se ajoelha para adorar, então abaixe a sua cabeça. Por fim, depois existe um momento em que o padre faz a memória, ele lê e diz a memória que está celebrando, oferece ao Pai no Espírito a hóstia imaculada, depois tem as intercessões pelo bispo, pelos falecidos, por toda a igreja, e por fim a doxologia final, por Cristo, com Cristo, em Cristo, que todos respondemos com um belo amém. Por isso que é sempre preferível, grupos de canto, que esteja preparado o amém para a doxologia final, porque este amém é importante ser cantado. O por Cristo é importante que se canta, porque exprime a glorificação de Deus. E essa glorificação é concluída com o amém do povo. O amém estrondoso, é o amém, como eu disse antes de ontem, mais importante da Santa Missa. Então depois começa o rito da comunhão com a oração do Senhor. A oração do Pai Nosso, nós temos que também tomar cuidado, e eu sei que a hora já vai adiantada, a oração do Pai Nosso temos que tomar cuidado para não rezarmos errado. Mas, Padre, a intenção é boa. A intenção é boa, mas tomemos cuidado para não rezar errado. O Padre faz o convite e todos os fiéis recitam a oração com o sacerdote e depois o sacerdote acrescenta uma outra parte, que se chama embolismo. Somente depois desta parte é que o povo conclui: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, não existe amém no Pai Nosso da missa. Não existe, porque o padre continua, ele desenvolve o pedido. Lembra qual é o último pedido do Pai Nosso? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O pedido é para sermos livres do mal. E o padre faz o quê? Desenvolve. Livrai-nos de todos os males. Ele como que continua a suplicar. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Esta é uma boa oração para, em casa, você rezar contra o coronavírus. Ótima, mas em casa. Porque na missa, esta oração só deve ser rezada pelo padre. Vamos rezar o Pai Nosso? Para nós vermos se estamos rezando certinho. Então, Pai Nosso que estais nos céus, plural, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, singular. Pai Nosso que estais nos céus, assim na terra como no céu. Por quê? Já vamos explicar.
Depois, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Não é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Somos nós que pedimos o perdão para nós. Nós que cometemos as ofensas. Não são as ofensas que se autocometem. Entendamos? Somos nós que cometemos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Na missa sem amém. E o padre continua. E o povo vai responder: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Por que céus e depois céu? A tradição do Antigo Testamento, e esta pergunta, esta dúvida levaria uma hora inteira para nós respondermos, porque precisamos voltar ao Antigo Testamento, voltarmos à tradição bíblica, voltarmos à tradição veterotestamentária. Por quê? Pai nosso que estais nos céus. Céus no plural sempre representa a morada de Deus. A morada de Deus. Existe um salmo que diz: os céus são os céus do Senhor. Os céus é a morada, a casa de Deus, onde Deus habita. O céu, no singular, significa o lugar, vamos dizer assim, o espaço geográfico, o espaço físico. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, em todos os lugares. No abismo, nas montanhas, nos ares, na terra, onde quer que estejamos, aqui ou lá, seja feita a vontade de Deus. Pai nosso que estais nos céus. Não é a morada dele a terra, são os céus. Não nos deixeis seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, em todos os lugares. Entendido? Amém. Depois continua-se com o rito da paz. Rito da paz, queridos irmãos, é algo que pode ser facultativo. É facultativo. O rito da paz é obrigatório. Ele está ali presente. A igreja implora a paz. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Este é o rito da paz. Ele é obrigatório, tem que acontecer. Esta primeira oração, Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, ela é uma oração presidencial. Só deve ser feita pelo presidente da celebração. Calma. Eu sei que muitos padres dizem assim: rezemos juntos pedindo a paz. Não vamos discutir isso e não vamos brigar com o padre que faz isso. Tá bom? Nós aprendemos. E depois o abraço da paz, o sinal da transmissão da paz. Este é facultativo. Pode-se acontecer ou não. Aqui o missal diz assim. Não encontrei aqui. Em seguida, se for oportuno, faz o abraço da paz. Se for oportuno. O padre pode julgar oportuno ou não. Vamos continuando então. Acontece a fração do pão. Fração do pão, canta-se o cordeiro. O padre faz a fração do pão e depois a comunhão. Só gostaria de salientar para vocês: não existe canto de abraço da paz. Você tem abraço da paz, não tem canto. Isso quem definiu foi o Papa Francisco. É uma carta circular da Congregação do Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos de agosto de 2014, que regulamenta o abraço da paz. E este abraço da paz pede à igreja, não é minha opinião, é a igreja, que este rito seja concedido aos que estão mais próximos. Uma saudação da paz para o da esquerda, para o da direita, para o da frente,
permanecendo todos nos lugares. E aí sem canto, diz lá, evitem-se alguns abusos, tais como a introdução de um canto no gesto da paz. Então não tem canto, não precisa cantar, não precisa. Não sei de onde inventar esse canto, desnecessário. Então, depois do abraço da paz, talvez seja para animar a missa, né? Mas percebamos, para que animar agora com palmas, com excitação humana, se estamos no momento da fração do pão, se estamos no alto do encontro com Cristo? Diante de tudo que estudamos nesses 4 dias, estão entendendo? O sacerdote faz a fração do pão, parte o pão, coloca uma parte da hóstia no cálice, que significa a unidade do corpo e do sangue do Senhor e a nossa humanidade ali presente. Depois, a comunhão. Queridos irmãos, quando é que nós nos sentamos depois que o padre recebe a comunhão? Por sinal de respeito. Quando é que começa-se o canto? Atenção, cantores da missa. Quando é que começa-se o canto? Aqui está, número 86 da Instrução Geral do Missal Romano. Enquanto o sacerdote recebe o sacramento, entoa-se o canto de comunhão. Ele é o primeiro que recebe. Então, enquanto ele está comungando, pode já começar a cantar. Agora estejamos atentos. Por que nós cantamos o canto de comunhão? Por 3 finalidades, 3 motivos. Número 86. Para este canto exprime a união espiritual dos comungantes, demonstra a alegria dos corações e realça a índole comunitária da procissão que vai receber a comunhão. E o canto, então, a união espiritual demonstra a alegria e realça a índole comunitária da procissão. Somos povo de Deus caminheiro. O povo de Deus ia caminhando para a terra prometida. Nós vamos caminhando também para a nossa terra prometida, para nos encontrarmos com aquele que é a terra prometida, que é o Senhor. Então, o canto vai acontecendo até quando? Até que se ministra a comunhão dos fiéis. Concluiu-se a comunhão dos fiéis, se conclui o canto de comunhão. Claro, está no meio do verso, no meio da estrofe, não vamos parar ali, né? Vamos fazer uma conclusão, canta-se o refrão e conclui. Não se estende, se conclui. Pode-se acontecer e termos um canto pós-comunhão? Pode. É um canto de ação de graças. Mas, número 87 da Instrução Geral do Missal Romano vai dizer que canto é esse. Atenção, músicos católicos. Para o canto da comunhão, pode-se tomar a antífona que está no missal. Ou um salmo. Ou outro canto adequado. Não havendo, pode ser recitado pelos fiéis, ou pelo leitor, ou pelo próprio padre, um salmo ou a antífona própria do missal. Perdão, a antífona própria do missal. Depois de ter comungado, antes de distribuir a comunhão aos fiéis. Então, aqui está a lei da igreja. Número 88, e nós vamos nos encaminhando para a conclusão. Terminada a distribuição da comunhão, se for oportuno, o sacerdote e os fiéis oram por algum tempo em silêncio. É preciso guardar o silêncio sagrado depois da comunhão. Por quê? Porque o silêncio também fala. O silêncio é orativo, é eloquente. O silêncio é o espaço mais propício para nos encontrarmos com Deus. Não sei se tem algum palotino me assistindo agora, mas São Vicente Pallotti dizia: quem não ama o silêncio, não ama a oração. Quem não ama a oração, não ama a Deus. Então, quem não ama o silêncio, não ama a Deus. Que bonito, e é verdade. Se em uma missa nós não conseguimos viver o silêncio, é sinal de que não estamos conseguindo viver a missa. Não estamos conseguindo rezar e não entendemos o que é a missa. Por isso estamos aqui.
para entender o que é a missa. E aqui novamente ele diz, se desejar, no canto, entre aspas, pós-comunhão, canto entre aspas de ação de graças, entoar um salmo ou outro canto de louvor ou hino. Para completar a oração do povo de Deus e encerrar todo o rito da comunhão, o sacerdote profere a oração depois da comunhão que implora, olha que belo, nós também nem prestamos atenção direito, implora os frutos do mistério. O primeiro oremos foi peticional, nós pedimos, fizemos a nossa intenção em cima do caráter a ser celebrado. Agora nós imploramos que esta Eucaristia produza frutos. Ontem estudamos os frutos da Santa Missa pelo Catecismo. Hoje nós estamos percebendo que o segundo oremos pós-comunhão, é uma oração que pede que estes frutos se permaneçam conosco, estejam conosco. E por fim, aqui se encerra os ritos eucarísticos. E o último, os ritos finais. Os ritos finais, breves comunicações se forem necessárias. Saudação e bênção do sacerdote, que em alguns dias é enriquecida e expressa pela oração sobre o povo ou outra forma mais solene. Despedida do povo, ide em paz. E o beijo do altar, a inclinação profunda e a procissão final. Na missa tridentina, na missa antiga, se dizia, dava-se a benção e se dizia ite missa est. Que quer dizer numa tradução livre, ide, esta é a missão, esta é a missão. A partir de agora, a missa, mistério celebrado, mistério eucarístico terminou, então vai, porque começou a tua missão. Lembra que nós estudávamos os frutos da comunhão, que eles vão além da igreja, que eles vão para a comunhão com os irmãos, dimensão vertical e horizontal? Ide, a missão começou. Na tradução para o português na Reforma se tornou ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Para a missão. Nós não dissemos isso, para a missão. Atentemo-nos, que hora que os fiéis saem da igreja? Quando o padre sai do presbitério. Se o padre vive a procissão final, espere, em sinal de respeito. Poxa vida, que triste essa correria de sair antes. Por que sair antes? 1 minuto não fará diferença. Se o padre vai para a sacristia, espere ele entrar na sacristia. Porque lá na sacristia ele vai concluir então a Santa Missa com os seus assistentes. Amém? Vamos agora para as perguntas. Será que temos perguntas? Será que temos perguntas? Vamos dar uma olhadinha aqui. Temos várias colocações. Padre, gostaria de saber como vocês preparam a homilia, porque presto muita atenção e é muito interessante porque tudo é muito bem explicado. Obrigado, Rose. Os padres, eu não sei como os padres, de modo geral, preparam a homilia, né? Eu digo por mim, na faculdade nós temos uma disciplina que se chama homilética, que aprendemos a fazer homilia. São dados técnicos, mas também precisa de dados pessoais. Em primeiro lugar, a comunhão com Deus, também a oração pessoal, a meditação do Evangelho, a leitura orante da palavra. Depois procura-se algum dado a mais, algum subsídio a mais, um aprofundamento, algum livro de teologia, algum livro de comentários bíblicos, algum livro neste sentido. E aí se organiza as ideias, se busca um objetivo para aquela reflexão e assim se faz. Vocês, quem é de Martinópolis ou quem já percebeu, eu celebrando missa, eu sempre tento simplificar em 3 pontos, né? Sempre tento resumir em 3 pontos para a gente gravar e conseguir viver, porque a homilia não é uma aula, ela não pode ser nem um discurso, né? Nem aula nem discurso. Ela é como disse aqui, um alimento, e a gente se alimenta para viver aquela palavra, atualizar aquela palavra
no nosso dia a dia, sair dali atualizado. Alguns testemunhos a mais. A Luciana pergunta, Padre Edivaldo, quando estamos na celebração da palavra, qual tipo de canto conversei cantado? Os mesmos cantos que se cantaria na Santa Missa. Canto de entrada, o canto de comunhão, não o de ofertório, porque não tem ofertório, pois não vai haver o sacrifício eucarístico, mas o de perdão, se for um dia dominical, o canto do glória, o canto final, os mesmos cantos que são comuns à missa e à celebração da palavra. Sim, irmã, homilia preparada antes. Mais alguma pergunta? Muito bem. Padre, uma pergunta. Por que não temos à disposição as letras dos cantos para cantarmos juntos? E também porque não temos o jornalzinho aqui em Martinópolis? Boa pergunta. Quando eu cheguei, o ano passado já não tínhamos, né? E o que me disseram foi que a comunidade se adaptou muito bem a esta ausência de jornalzinho. Também não temos o data show, o projetor. Por uma questão arquitetônica e uma questão de estética. Implantar o data show na paróquia faria com que sofresse a estética da paróquia um abalo, vamos dizer assim. Interferiria na beleza da paróquia. Depois, porque como nunca houve aqui, então não se criaria esse costume de fazer com que as pessoas olhassem demais para a tela e de menos para o altar. É algo lei? É uma lei? É uma regra? Não, é algo que com o tempo pode ser estudado, tá bom? E os jornaizinhos também, para que o povo, não temos, porque o povo pode acompanhar e aprender a rezar de cor com o coração. Os cantos é uma opção que a paróquia fez por não ter, tá bom? Para o povo ir aprendendo e cantando com o coração, de cor. Muito bem. Juliana. Padre, ao término da missa e saindo da igreja, devemos fazer vênia ou genuflexão, pois estamos com Cristo em nós. Minha irmã, você recebeu a Eucaristia, você está na graça de Deus. Não que essa expressão, o Cristo em nós, ela precisa ser muito bem entendida. Depois de se receber a Eucaristia, se está em graça. Tá bom? Mas isso não interfere no modo como você vai sair da igreja. Ao sairmos da igreja, se já acabou a Santa Missa, fazemos a genuflexão para o Santíssimo Sacramento presente no tabernáculo. A presença real está no tabernáculo, não em mim. Eu comunguei. Então, a presença real deixa de existir e o que há em mim é a graça de Deus. Certo? Não a presença real, como no tabernáculo, no sacrário. Ao entrar, faço genuflexão, ao sair, faço genuflexão. Dentro da missa, se precisar passar de um lado para o outro, a vênia ou reverência. Entendido? Muito obrigado, Juliana, pela sua pergunta. A Célia Maria, obrigado, Padre. Sou leiga na igreja, aprendi muito. Aliás, a maioria do conteúdo foi inédito, nunca tinha ouvido. Obrigado, Célia. Muito bem. A Vera Lúcia Martins. Padre, o que é autocomunhão? É pecado? Autocomunhão é quando a pessoa propriamente faz a comunhão. Ela comunga por si mesma com suas próprias mãos. Veja bem, Vera, é pecado? Não. É errado? Sim. Não deve ser feito. Não é um pecado grave, mas não deve ser feito. Quem tem a faculdade, a permissão e deve fazer a autocomunhão? Ministros ordenados. Ministros ordenados. Está aqui também na instrução geral do Missal Romano e agora eu não vou conseguir encontrar, mas a igreja orienta. Ministros extraordinários recebem a comunhão. Todo o povo recebe a comunhão dos ministros delegados. Mas a autocomunhão somente os ministros ordenados, bispos, padres e diáconos. É errado.
fora destes casos. Mais alguma pergunta? Queria fazer 2 perguntas. Se a pessoa não for comungar, ela deve rezar, Senhor, não sou digno? Sim, deve rezar. Claro que deve rezar, porque ninguém é digno. Então todos nós rezamos, né? Se houver alguma pessoa que é digna, não reze. Mas aí então ela já tem que estar no céu, ou então num pedestal lá no altar, no lugar de São José ou de Nossa Senhora, né? Reza-se sim, Senhor, eu não sou digno. Amém? Acredito que as perguntas estão todas solucionadas das que foram enviadas aqui no nosso chat. Muito bem. Agora a pergunta das palmas. Minha gente, em que momento da missa pode-se bater palmas? Em que momento da missa não pode bater palmas? Não existe nenhuma lei da igreja que diz assim, é proibido bater palmas. Mas, depois de toda esta explicação destes 4 dias, que nós atravessamos desde o Antigo Testamento até agora, a prática que nós vivemos, eu pergunto a vocês, fugindo do certo ou errado, do pode ou não pode, eu uso uma outra palavra. Diante de tudo que nós estudamos, é conveniente, diante do caráter da missa, bater palmas? Se a missa estamos diante do Calvário, se vamos viver o sacrifício, a entrega, se vamos viver a doação, a oblação de nosso Senhor por nós, por causa do nosso pecado, nossa miséria, por causa do nada que nós somos, será que convém bater palma? O que na cultura nossa representam as palmas? Para que batemos palmas? Será que este elemento que nós trouxemos do mundo, será que ele é válido colocarmos dentro da igreja? Vocês repararam que as igrejas mais antigas, todas elas têm uma praça? Bonito, não? Aqui em Martinópolis a praça da igreja é tão bonita. Hoje em dia as igrejas que são construídas novas são em terrenos pequenos e não tem espaço para ter praça. Mas qual era um dos motivos para termos uma igreja e uma praça? Para que se ficasse claro o contraste entre mundo e céu. Para que ficasse claro que eu saio do mundo, aqui é o mundo, a praça. A ágora grega é o lugar do encontro do mundo. Eu saio do mundo e entro no céu. A missa é o céu na terra, ou não? Saio do mundo, entro no céu. Vivo as coisas do céu. Utilizo-me daquilo que me liga ao céu. Adoro, contemplo, peço, louvo aquilo que está diante de mim, com os elementos que me são concedidos. E saio cheio de céu para voltar ao mundo. O problema é que muitas vezes a gente cai na tentação de, nesse contraste mundo e céu, querer pegar o mundo e colocar dentro do céu. E querer colocar a praça dentro da igreja. 11 em cada 10 casos isso dá errado. Isso não é bom, porque perverte-se a finalidade das coisas. E quando a finalidade de algo é pervertida, este algo perde-se o sentido de ser, porque já não serve mais para aquilo para o qual foi constituído. A mesma coisa a missa. Se nós pervertemos a finalidade da missa, já esquecemos o que é a missa, e a missa não vai servir mais para aquilo que ela foi feita. Feita é uma palavra feia para dizer a missa, mas aquilo para o qual ela foi desejada. Perpetuar-se o sacrifício de Cristo até que ele venha. Então, respondendo, Padre, posso bater palma na missa? Eu respondo com uma pergunta, como faziam os judeus, né? Dizem que os judeus não respondiam uma pergunta com uma afirmação, mas respondiam
com outra pergunta. É conveniente bater palmas na missa? É conveniente que os cantos sejam acompanhados por palmas? É claro, existem 2 momentos que a igreja prevê palmas. Se eu não me engano, é no batismo e no casamento. Se saúda, eu não me lembro agora de cabeça, mas são momentos de saudação ao fato acontecido. Só e tão somente só. Claro, nós fazemos quando se tem uma palavra mais emocionante, né? Alguém lembrou aqui, padre, quando o senhor saiu da Capela Regina Mundi, as palmas e as lágrimas foram inevitáveis. Claro, porque a gente aproveita um espaço no final da celebração, quando se terminou a liturgia eucarística, próximo do rito final, para externar um sentimento e marcar um momento, mas aquilo não é celebração da missa, né? Está dentro, mas não é elemento da missa, natural. Mas não o rito. O rito não se acompanha com palmas. Então, pode ou não pode? Troque o pode ou não pode e pergunte, é conveniente ou não é conveniente? É digno ou não é digno? Muito bem, e aí nós vamos perceber que não. Não é digno, meu povo, não é digno. Viva a missa sem palmas, não acrescentem nada. Mas não estou obrigando ninguém a nada. O que eu não gostaria é que vocês dissessem assim, poxa, mas a missa sem palmas é tão desanimada. Desanimada. Essa palavra fere o coração, porque significa sem alma. Desânima. Sem ânima, alma, sem alma. Quem é a alma da missa? A alma da missa é Cristo. A alma da missa é o sacrifício, é a comunhão. E uma missa desanimada é uma missa sem Cristo, então não é missa. Se nós não encontramos Cristo na missa, não é porque Cristo não se deu. É porque nós não estávamos dispostos, porque esperávamos uma festa e nos deparamos com cruz. A cruz assusta, a cruz distancia, a cruz causa uma repulsa. Basta ver que, com exceção de João, todos os outros foram para longe da cruz. Mas sejamos perseverantes. Por isso que estamos na nossa formação. Estamos aqui para aprendermos este belo tesouro, conhecermos e abraçarmos e amarmos. Amém? Hoje, no nosso curso, nossa formação, falamos muito de canto litúrgico para os músicos católicos e eu quero fazer uma propaganda, uma santa propaganda, uma propaganda boa, de graça. Vocês já conhecem esta banda? A banda católica Terra da Cruz. Minha gente, eles não cantam cantos litúrgicos. Nós não vamos aprender com eles a cantar o canto de entrada do segundo domingo da Páscoa. Eles podem orientar, eles têm redes sociais e eles orientam. Então, mas as músicas que eles compõem e as que não são deles, né, como as músicas da tradição, mas as músicas católicas nos ajudam a rezar. A música da banda Terra da Cruz é um primor. Então, indico para vocês, eles têm YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem Spotify e tem site. Terra da Cruz. É de um povo bom, aqui de Presidente Prudente. Amém? Queridos irmãos, agradeço do mais profundo do meu coração estes 4 dias em que nós estivemos reunidos para aprofundar a nossa fé, os nossos conhecimentos a respeito da Santa Missa. Valeu a pena? Espero que tenha valido. Espero que nós tenhamos olhado para este tesouro e espero que o coração de vocês esteja gritando assim: eu quero participar da missa para participar diferente. Eu quero participar para participar diferente e quando eu participar, eu vou viver diferente. Vamos então concluir com um pequeno texto de um teólogo alemão de família italiana, Romano Guardini, sobre o sinal da cruz. Este livrinho é um tesouro. Se chama Sinais Sagrados. Aliás, tudo que é deste teólogo Romano Guardini é muito bom mesmo. Quando estiverem com tempo vazio, procurarem algo na internet dele, podem ter a certeza de que é bom. Então eu convido você a meditar sobre o sinal da cruz. E o sinal da cruz é o sinal com o qual iniciamos e com o qual concluímos a celebração
da missa, isso que nós estudamos. Este sinal universal, este sinal que nos protege, que nos afasta dos males, este sinal é fundamental. Romano Guardini diz assim: quando fizeres o sinal da cruz, fala o bem feito. Não seja um gesto acanhado e feito à pressa, cujo significado ninguém sabe interpretar. Mas faça uma cruz verdadeira, lenta e ampla, da testa ao peito, de um ombro ao outro. Sentes como ela te envolve todo? Recolhe-te bem, concentra neste sinal todos os teus pensamentos e todos os teus afetos, à medida que o vais traçando da testa ao peito e de um ombro ao outro. Senti-lo-ás então a penetrar-te todo, corpo e alma, a apoderar-se de ti, a consagrar-te, a santificar-te. Por quê? Porque é o sinal da totalidade, o sinal da redenção. Nosso Senhor remiu todos os homens na cruz. Pela cruz santifica o homem todo até a última fibra do seu ser. Por isso o fazemos antes da oração, para que nos recolha e ponha espiritualmente em ordem. Fixe em Deus o nosso pensamento, coração e vontade. Depois da oração, para que permaneça em nós aquilo que Deus nos deu. Nas tentações, para que Deus nos fortaleça. No perigo, para que Ele nos proteja. No ato da bênção, para que a plenitude da vida divina penetre na alma, a torne fecunda e consagre quanto nela há. Pensa nisto, sempre que o fazes, o sinal da cruz. É o sinal mais santo que existe. Falo bem, devagar, amplo, conscientemente. Envolverá então todo o teu ser, corpo e alma, pensamentos e vontade, sentido e sentimentos, atos e ocupações. E tudo nele ficará robustecido, assinalado, consagrado na força de Cristo, em nome de Deus, uno e trino. Meu amigo, minha amiga, concluímos a nossa formação e, por fim, desejo que você viva uma santa Semana Santa. Viva intensamente. Apesar das nossas igrejas estarem de portas fechadas por obediência, somos obedientes. Santa Catarina de Sena dizia, será que é Catarina de Sena? Agora eu me equivoquei. Ou Teresa d'Ávila? Meu Deus. Enfim, uma santa da igreja dizia que o diabo pode revestir-se de humildade, mas jamais de obediência. Então nós procuramos, apesar de difícil, sermos obedientes, porque a obediência nos afasta do mal, nos aproxima de Deus. Mesmo estando a portas fechadas às igrejas, a Páscoa será vivida, celebrada. O Padre oferecendo o santo sacrifício por todos vocês e vocês em casa participando desse sacrifício à medida das possibilidades. Que seja uma Páscoa de conversão, de mudança de vida, que seja uma Páscoa transformadora e que assim que esta tempestade passar, nós possamos cantar os louvores do Deus Altíssimo na casa do Senhor, possamos cantar os louvores do Deus Altíssimo, vivendo bem a Santa Missa como nunca antes vivemos. Amém? Amém. Amemos a Igreja Católica. É nossa casa, é nossa mãe. Amemos a sua doutrina. Doutrina não é prisão. Doutrina não é maldade. Doutrina é segurança, é certeza de bom caminho. Amemos o Santo Padre e o Papa, a hierarquia da Igreja, enfim, amemos a nossa fé. Afinal,
Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 10 horas e 2 minutos. Meu Deus, o tempo voou. Algum recado? Então vamos pedir a Deus a bênção. Vamos pedir a Deus a bênção pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, agradecendo todos os anjos e santos que nos ajudaram a fazer possível este momento, agradecendo o meu santo de devoção, São ainda não, Venerável João Paulo I, agradecendo Santa Bibiana, São Vicente Pallotti. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculus, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, pos hoc exilium, ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecemos em paz e o Senhor nos acompanhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deixem o seu e-mail no meu inbox do Facebook para que nos próximos dias eu envie a apostila deste nosso breve curso a todos e também podem deixar sugestões para os próximos encontros formativos. Boa noite.